primeiro ponto que eu quero destacar é que a justificação, ela é um ato da justiça de Deus. Esse é o primeiro ponto para nós nesta manhã. Justificação é um ato da justiça de Deus. Romanos, capítulo 3, verso 21 e 22, diz o texto: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Não é uma justiça que provém dos homens, uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. O apóstolo Paulo afirma então que Deus proveu aos homens uma justiça, isso aqui é muito importante, que independe da lei. Isto é, ela atua sem a lei. E ele está se referindo à justificação pela fé em Jesus Cristo. Este novo caminho não é um caminho desconhecido. Pelo contrário, este caminho já era testemunhado, anunciado pela lei e pelos profetas. Por isso ele diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Então já era um caminho que Deus havia anunciado para a salvação de todos, através da própria lei e dos profetas. E Paulo começa a sua carta aos Romanos condenando toda a humanidade. Ele coloca toda a humanidade no mesmo pacote, no mesmo nível. Toda a humanidade é pecadora. Todo ser humano é pecador. Desde os tempos da criação do mundo, todo ser humano é pecador, porque herdamos de Adão o pecado, nascemos já neste estado pecaminoso. Então Paulo começa a sua carta fazendo uma defesa de que todo ser humano é pecador. Não há distinção nisso. E ele mostra primeiramente então que os gentios eram pecadores. E ele usa os próprios romanos, ele está escrevendo a igreja de Roma, ele usa os próprios romanos para apontar que eram pecadores. Então, ele vai mostrar isso através do quê? Da ingratidão deles para com o Criador. Ele defende isso então no início já de sua carta, no primeiro capítulo, e ele vai demonstrar para eles que o fato deles adorarem a criação, ao invés de adorar o Criador, é um ato de ingratidão e de injustiça para com a pessoa de Deus, porque a criação revela a glória do Deus Criador. Entretanto, eles preferiram se apegar e adorar a criatura ao invés do Criador. Romanos 1, verso 18 e 19. Paulo fala disso, diz: portanto, veja só, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Aí ele vai apontar o que os homens fazem, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então ele está falando que os homens foram injustos ao adorar a criatura, ao invés de ver nela a glória do Criador e adorar o Criador. E por isso são culpados. É isso que Paulo está falando.
que estes homens agora são culpados. Eles não tinham a lei, não receberam a lei de Deus. Os gentios não tinham a lei de Moisés, mas eles tinham a revelação de Deus por meio de sua criação. Eles têm a revelação de Deus ainda hoje por meio da criação, mesmo aqueles que não estão dentro de um templo, como nós hoje nos encontramos ouvindo a respeito de Jesus. Mas a criação do Senhor continua revelando a sua glória. Os gentios, isto é, aqueles que não receberam a lei de Moisés, aqueles que não estão hoje dentro de um templo, que ainda não ouviram o evangelho de Jesus Cristo, eles também têm a revelação de Deus por meio da história. A história humana revela atos de Deus na sua própria história, a qual então deveria apontar para eles e a sua consciência de que existe um Deus sobre esta história, sobre esta criação. Existe um ser inteligente que está operando sobre todas estas coisas. Portanto, estas pessoas são indesculpáveis diante de Deus, mesmo não tendo elas o conhecimento da lei, ou mesmo não tendo elas o conhecimento do evangelho. Paulo está tratando disso. Então ele está mostrando que todo gentio, primeiramente, é culpado diante de Deus. Depois, Paulo vai mostrar que os judeus também são culpados. Veja só o que ele vai dizer em Romanos capítulo 2. Agora eu vou ler o verso 17, aí eu vou pular para o 23 e o 24, tá? Então Romanos 2, verso 17, depois 23 e 24. Ele vai mostrar que também os judeus que confiavam na lei, mas que não conseguiam cumpri-la, era pela própria lei então condenados e culpados diante de Deus. Veja só, diz assim: ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Verso 23, você que se orgulha na lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei, como está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Ora, os judeus receberam a lei, uma revelação maior, especial da parte de Deus. Entretanto, os judeus se orgulhavam de ter recebido a lei, mas não conseguiam viver a lei. E a própria lei que eles não conseguem viver e praticá-la, agora condena a eles. Porque a lei não veio para salvar, a lei veio para mostrar de fato quem somos. Somos pecadores. Então, quando está escrito na lei, por exemplo, não matarás, ela está apontando para mim, para você, para o judeu, de que existe em nosso ser um mal que pode nos levar a matar um outro semelhante. E nós assistimos isso constantemente. As pessoas chegam a matar até aqueles a quem eles dizem amar. Nós temos cada vez mais um aumento em nossa sociedade, por exemplo, de casos de feminicídio. Homens que dizem amar, né, as suas mulheres, mas não hesitam em tirar a vida delas. É um amor egoísta. É um amor deturpado. Quando a lei diz para nós que nós deveríamos guardar o sábado, isto é, o dia do descanso, nós não conseguimos cumprir, de fato, essa guarda como Deus desejava. E de fato Jesus mesmo chega a acusar os próprios fariseus, aqueles que o acusavam de curar no sábado, que eles não guardavam o sábado. Certa vez Jesus cura uma pessoa e alguns chegam até ele e dizem: mas como que você pode curar num sábado? No sábado não se pode trabalhar. Aí Jesus aponta o pecado deles e diz para eles:
Porventura, quando o teu boi e tua jumenta cai no lamaçal e vai morrer, você porventura não salva no sábado? Porque ele sabia que ele salvava, porque eles não queriam perder dinheiro. Perder o boi, perder a jumenta era bem. E eles não perdiam não, eles trabalhavam. Eles iam lá e tiravam. Só que curar uma vida para eles, não, deixa morrer, deixa essa pessoa morrer, deixa ela com a doença. Eles não conseguiam cumprir de fato a lei. Porque a guarda do sábado era para dedicar a família a Deus, para contemplar tudo aquilo que Deus fez. E eles não conseguiam viver isso, eles entendiam tudo de forma errada. Ora, Paulo está dizendo claramente que eles mesmos envergonhavam o nome de Deus. Então, tanto os gentios como os judeus são colocados pelo apóstolo na mesma situação de condenação diante de Deus. Isso significa que eu e você, nós que estamos aqui hoje, e todo ser humano que está lá fora, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, todo ser humano está na mesma situação, todos nós, pela lei condenados à morte eterna. É o que Paulo está afirmando, ele chegou a essa conclusão. Então todos os homens já pecaram e carecem da glória de Deus. É o que ele diz em Romanos 3:23, ele conclui, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, ao homem não resta nada a fazer em face de sua culpa. Ele está impossibilitado de se salvar, de se auto-justificar. Então, ao homem só resta aguardar o julgamento, que é a consequência inevitável do pecado no mundo. Em Romanos, também 6:23, Paulo fala, o salário do pecado é a morte. O homem, então, está condenado. E não há o que fazer, porque todos nascem no pecado, todos nascem já debaixo deste fardo. Não tem o que fazer. E diante esta incapacidade do ser humano de se auto-justificar, é que se manifesta a graça de Deus em Cristo Jesus. E é por isso que é graça, porque nem eu, nem você, ninguém poderia entrar na presença de Deus, poderia entrar no reino de Deus, poderia obter salvação, poderia ser liberto da condenação da morte eterna, se não fosse num ato da graça de Deus. Graça. Um favor que Deus faz a nós imerecidamente. Não, nós não merecíamos isso. A lei é clara, nós merecíamos a pena, porque somos culpados. Então nós tínhamos que ser condenados à morte. Mas Deus, pela graça, Ele resolveu dar a nós um caminho de salvação, dar a nós a oportunidade de sermos redimidos, independente de merecermos ou não. Ele, por amor, fez isso. Por isso, é justificação pela graça. Portanto, é Deus quem nos justifica, conforme nós lemos em Romanos 8:33. Paulo vai dizer lá na frente: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Não é você que alcançou salvação. Não é você que conseguiu ser tão justo e tão bonzinho que vai entrar no reino de céu. Você vai chegar lá agora, né? Dizem por aí, tá? Aqui já não é minha fala. Eu vou dizer a fala que dizem popularmente, que Pedro está lá na porta do céu, né? Não penso assim, tá? Mas dizem por aí que Pedro está chegando. Aí você vai chegar lá, quem sabe Pedro está lá, né? E aí ele pergunta para você: mas por que eu devo abrir o portão dos céus para você? Porque eu era um homem que dava muitas esmolas. Eu era uma pessoa que estava todos os domingos na igreja, eu batia o cartão pontualmente.
eu ajudava, não sei o quê, eu fazia, eu não sei o quê, eu não sei. E Pedro está lá, esperando ouvir a resposta, né? Aí, cara, você terminou de contar tudo aquilo que você acha de você. Aí ele vai fazer um joinha para você e fala, tá bom, você pode seguir aquele caminho, vai descer o elevador lá, que você é teu lugar. Não é eu, não é você. Quando você chegar lá e se perguntar, você vai dizer, eu só posso entrar por essas portas, porque o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, pagou o preço dos meus pecados. Amém? É isso que nos faz um. É reconhecermos todos que somos pecadores. É reconhecermos todos que necessitamos dessa salvação, dessa graça. É reconhecermos que não é obra nossa, é de Deus. É de Deus. Nós somos falhos. E até as nossas boas obras estão imperfeitas. Ou não? Somente Deus pode nos justificar. E Ele fez isso livremente. E não é por causa das nossas obras, mas por causa da sua graça manifestada em Jesus. Somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós. É obra do nosso Criador, nosso Deus e Pai. Obra dele em Cristo, seu Filho. Amém? Então, a justificação pela fé é um ato da justiça de Deus aos homens. O verbo justificar no grego é o verbo dikaiō. É construído sobre a raiz, né, do verbo dikaios, que significa justo. Mas essa palavra, ela quer dizer absorver ou declarar justo. Então, a justificação, ela é um ato que só pode ser realizada por Deus, porque Deus é o juiz que tem o poder de nos tornar justos. Porque nós não temos justiça. Ficou claro? Nós não temos, nós nascemos com pecado. Nós somos pecadores de fato. Nós estamos já condenados. Não há justiça em nenhum ser humano. Entretanto, o juiz olha agora para o Filho que pagou o preço dos nossos pecados, que derramou o seu sangue, e por causa deste ato de graça que foi feito pelo próprio Deus, juntamente com o Filho, agora, Ele, como juiz, nos declara justo, mesmo não sendo justo, mas Ele imputou sobre nós a justiça do Filho, amém? Então, Jesus morreu a nossa morte. Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Ele sofreu a nossa condenação. O salário do pecado é a morte. Ele morre em nosso lugar. Ele sofre a nossa condenação. De tal forma que agora, então, a justiça que foi feita no Filho é imputada sobre mim e sobre você. Por isso somos salvos pela graça mediante a fé. Amém? Então a ideia principal em justificação é a declaração de Deus, o justo juiz, de que aquele que crê nesta obra realizada através do Filho se torna justo. E é por isso que Paulo trata os irmãos e chama-os de santo, de justo, porque ele fala isso agora olhando para os irmãos por meio da obra realizada em Cristo Jesus. Paul Tillich, um teólogo, já falecido no ano de 1965, alemão, ele diz que a declaração de Deus é um ato eterno, mediante o qual Ele aceita como não alienados aqueles que na verdade se achavam alienados dele pela culpa. Isto é,
Em outras palavras, ele está dizendo o que Paulo falou. Porque Paulo diz que antes éramos inimigos de Deus. Antes de Cristo, né? Agora em Cristo somos amigos de Deus. Ou somos filhos de Deus. Nós somos adotados por Deus em Cristo como seus filhos. E este teólogo, Paul Tillich, ele apelava para as igrejas onde ele podia dizer, e através dos seus livros, para que os irmãos sempre usassem o termo justificação pela graça mediante a fé. E ele apelava para isso, para não usar a abreviatura, né, que o próprio apóstolo Paulo chega a escrever nessa carta aos Romanos, justificação pela fé, porque ele dizia que quando a gente abrevia, a gente acaba tirando o ato que Deus fez, né, para que nós pudéssemos ter salvação. E aí a gente só fica com a fé, e a gente esquece daí de dizer dessa graça, né, como que foi feita essa obra redentora. Então ele sempre pedia isso, para que sempre fosse falar, falasse, né, justificação pela graça mediante a fé, para não perdermos de vista a obra de Cristo naquela cruz.